último, tá? O último ato dessa mulher foi ousadia. A ordem foi ousadia, porque ele diz aqui: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Não poucas. Ousadia. A sua virada na vida depende do tamanho da sua ousadia, da sua intrepidez. Não confunda ousadia com arrogância, prepotência, mas a ousadia de não ser tímido, não ser acovardado, não ser medroso, mas ser ousado, enxergar mais além, né? Não se pode alcançar um nível de vida superior com atitudes inferiores. Tem muita gente querendo dar uma virada de vida, alcançar um nível superior de vida, mas as atitudes dele continuam sendo inferiores, medíocres, pequenas, tímidas, acovardadas. Precisa ter mais ousadia, precisa ir além da zona de conforto, precisa sair dessa zona de conforto, precisa sair, se retirar desse comodismo, precisa parar de se auto-justificar. E precisa dar um salto, não poucas. Precisamos vencer a mediocridade, a timidez, a covardia, para mudar o patamar das nossas vidas, se nós queremos mudar o patamar das nossas vidas. Eu não sei. Tá bom. O tá bom é inimigo do melhor. Tá bom, eu só consigo assim. Eu só dou conta assim. Esse é máximo. Eu nunca passei daí. Está na hora de parar com isso. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Muitas vezes estamos vivendo uma vida medíocre porque não temos ousadia de sair disso. Aquela mulher, a condição dela podia dar a ela toda a justificativa, mas como é que eu vou pegar muito? Mas por que o senhor está detalhando um pouco? Geralmente quando a gente está numa situação de inferioridade, de baixa estima, de queda de produção, a gente não pensa mais ousadamente, a gente pensa pequeno, né? Vai perguntar a uma mulher cuja a vida dela viveu com seus filhos numa casa onde não tinha janelas, onde tinha baratas, ratos, e pergunta: o que mais você quer na vida? Uma casa que tenha janela, não tenha baratas e não tenha ratos. Ela não consegue enxergar além disso, ela só olha a sua circunstância. Ela precisa ser mais ousada. Não, eu não quero só uma casa que não tenha janela, eu quero uma casa que tenha cômodos para os meus filhos, eu quero dar tudo aos meus filhos, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Você tem que ter ousadia, você tem que mudar o patamar de vida. Não é só sair de uma condição, mas é melhorar uma condição. Lembra-se que aquela mulher estava viúva e estava endividada. Por que endividada? Não precisava só pagar uma dívida, ela precisava mudar de vida. E ela mudou. Não só pagou a dívida, como teve condições de dar uma vida melhor para ela e para os seus filhos. É assim que Deus trabalha, né? Nós precisamos lembrar, eu quero lembrar um texto aqui, né? De 2 Reis, também no capítulo 13. No versículo 14 ao 19, que diz assim: estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu:
flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afecá, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ou seja, não terás vitória completa. Por quê? Quando Eliseu pegou o rei, antes de morrer, puxa o arco, a flecha, retesa, só você vai dominar, ter vitória sobre os sírios. Pega mais flecha e lança. Ele pegou e lançou 3. E o Eliseu estava esperando. Tinha mais flecha para ele pegar. Ele pegou 3 e lançou. Não, cessou. Por causa disso você não vai ter vitória completa. Você vai vencer os sírios 3 vezes, mais nada do que isso. Ou seja, você poderia ter pego 5 ou 6 flechas, você pegou só 3. Isso é mediocridade, timidez. Um homem de fé que estava ali de frente com aquele que representava a Deus, é a mesma coisa que Deus falou assim: o que você quer? Eu só quero pagar minha dívida. Veja o que Deus deu para ela. Aquela mulher pagou a dívida e ainda sobrou para ter uma vida próspera com seus filhos. Ela saiu de uma condição não só de eliminar a ameaça, a dívida, mas também a pobreza e até a solidão, porque agora tinha os filhos junto dela e percebeu que os filhos estavam junto em comunhão com ela. Ela não estava só. Ele preencheu todas as áreas. Esse caso do rei pegou só 3, podia ter pego muito. Nós muitas vezes somos assim. A timidez faz a gente pegar o que a gente acha que é suficiente. A ousadia faz a gente pegar tudo que nós podemos pegar, porque nós não sabemos até onde Deus quer nos levar. Eu quero o máximo que Deus puder me dar. Eu quero o máximo em comunhão. Eu quero o máximo em saúde. Eu quero o máximo em prosperidade verdadeira. Eu quero mudar o meu patamar de vida. Eu quero ter uma vida simples, uma vida humilde, mas com o máximo de comunhão, de verdade, de misericórdia, de graça na minha vida. Eu quero sair dessa condição. Aquele rei perdeu a condição de ter uma vitória completa por causa da falta de ousadia, porque achou que pega ali, ele estava nas mãos, né? Por isso eu falo, é igual Deus chegasse para você: o que você quer? E pega ali, ó, que eu vou te dar uma coisa, e você, qualquer coisa que está na minha mão não é suficiente. Faltou ousadia. Às vezes a gente falta ousadia. Eu quero mais, eu não posso só me contentar com isso. Isso não é ambição que eu estou falando, isso é ousadia. Ambição é outra coisa, é eu querer tudo, é entre o egoísmo, entre o egocentrismo, mas ousadia é diferente disso. O próprio Eliseu sabia o que era ousadia. Quando ele estava de frente com Elias, quando ele ia ser trasladado, ele simplesmente pediu o quê? Quando ele ia se diga o que você quer, e ele pediu o quê? Eu quero unção dobrada de ti. Caramba! O Eliseu, que era o moço que andava com Elias, que ia substituir Elias, o grande profeta, que haveria de ser trasladado, e ele teve a coragem de pedir unção dobrada. Não foi ambição, foi ousadia, porque lhe foi dado. Deus não sustenta a ambição de homens, mas Deus se agrada em dar aos ousados dele. Então nós precisamos ter essa ousadia. Aquela mulher precisava ser ousada, né? Ela precisava pegar, não poucas. Você viu que tanto ela quis, que quando o filho foi, pega mais, não tem mais nenhuma. Acabou. Quando acabou as latas, acabou a multiplicação do azeite. Se ela tivesse pego poucas latas, talvez ela conseguiria pagar uma parte da dívida, ou a dívida, mas não conseguiria ter
aquilo que sustentaria e daria a ela e aos seus filhos uma vida boa para frente, né? Porque quando ela foi procurar o profeta, dizer que acabou, ele falou: vá lá, agora vende o azeite, paga suas dívidas e o resto, porque vai sobrar, viver bem com seus filhos. Então não só pagou a dívida, ela deixou de viver o desamparo, porque agora ela percebeu que ela tinha os filhos junto com ela, em comunhão, lutando junto. Ela deixou de ser pobre, porque agora ela tinha uma condição que ele poderia dar, porque a gente não pode imaginar quanto é isso, mas se o profeta diz: vá lá e vende, paga as dívidas, uma dívida tão grande que levaria os filhos como escravo, paga, e aí com o resto vivei com seus filhos, ou seja, para dizer isso significa o quê? Uma grande renda, uma boa renda, que lhe permitiria sair da condição de miséria e pobreza. Ela não tinha mais o endividamento, ela não tinha mais a ameaça de perder os filhos. Assim pode ser a grande virada da nossa vida. Podemos sair dessa condição de desamparo e perceber que temos pessoas aos nossos lados, que ainda temos muita coisa para fazer, do que se sentir só, desamparado, despreparado. Podemos sair dessa condição de pobreza, né? De pobreza intelectual, emocional, existencial, de caráter, dar uma mudança na vida, né? Porque quando a novidade de vida não é só viver novos hábitos, é ter uma nova disposição de coração, é ter uma transformação de vida. E podemos sair da condição de endividamento conosco mesmo, com as outras pessoas, né? Mudando a nossa vida, mudando o nosso patamar. Como é que você paga uma dívida de um erro que você cometeu consigo mesmo, com as pessoas no passado? Mudando a sua vida no presente, mudando a sua forma de viver, mudando a sua percepção, mudando a sua consciência, mudando a sua visão, mudando a sua atitude. Tem que haver mudança, né? Então você não paga uma dívida assim financeiramente, né? Não é uma dívida pecuniária, é uma dívida moral. E dívida moral você paga com arrependimento verdadeiro. E arrependimento é mudança de mente, mudança de mente, de percepção, de pensamento, de forma de ver, de enxergar e de agir na vida. E você pode sair da ameaça de perder filhos ou perder pessoas que você gosta para o mundo, para a escravidão do pecado. Quando você tem uma transformação de vida, você se torna um exemplo vivo. E não existe coisa mais forte e influenciável do que o seu próprio exemplo. Não existe brilho mais visível do que o brilho da sua transformação. Tá bem? Então essa mulher saiu de um patamar para outro. Você também pode sair de um patamar para outro, né? Essa mulher viveu literalmente o estado de viuvez, pobreza, endividamento e ameaça, naquilo que lhe era mais importante, os filhos. Se não bastasse a perda do marido, a perda dos filhos, você também vive de maneira paralela, pode estar vivendo essas 4 coisas e nem está percebendo. Então, se aquela mulher teve, né, clamou, ela valorizou o que ela tem, ela percebeu que ninguém é tão pobre que não tenha nada para que Deus possa mudar. Ela tinha, né? O que o profeta foi dizer para ela, não foi para ela, se você não tem nada, foi para ela perceber que sempre você tem algo que Deus pode multiplicar. Ela tinha, né? Ela foi disposta a ir a todos, teve disposição, teve determinação, não se justificou, não se guardou da situação, não se envolveu, não se
eu estou velha, eu estou cansada, eu estou amargurada, eu estou... Nada disso. Ela foi. Ela teve a determinação de não pedir esmola, mas de querer uma mudança de vida, de não aceitar mais migalhas, de não aceitar o pouco, mas querer uma mudança. E ela teve a ousadia que lhe foi determinada. Amém? Você também pode mudar de patamar de vida. Lembre-se que a santificação, né, ela é ser santo, não é ser apenas diferente dos outros, separado. O significado é separado, é ser especialmente diferente. Você tem que ter uma vida especialmente diferente dos outros. Não importa a sua condição, não importa a sua situação. O que importa é que você pode viver um patamar de vida diferente. Deus te possibilita dar uma grande virada na vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.